Pois é, e setores que estavam completamente paralisados, como o de eventos, já estão recebendo eventos testes para avaliação da efetividade realmente dos protocolos. Vamos conversar sobre isso então com a infectologista Raquel Stuck. Doutora, muito obrigada por receber a gente, por conversar com a gente aqui no CNN Sábado. Bem-vinda. Olá, boa tarde, Carol, Muriel, a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então entendendo se esse é o momento realmente de começar a flexibilizar, começar a reabrir comércio, começar a fazer eventos testes. Esse momento que a gente está vivendo agora, com a vacinação avançando aos poucos, em alguns estados de forma mais rápida também. Esse é o momento certo, doutora? Olha, o grande ponto, eu acho, assim, que o ótimo é inimigo do bom, né? Talvez o momento ideal fosse aquele onde nós estivéssemos não num patamar tão alto como nós estamos, né, e já tivéssemos conseguido baixar, reduzir e cair numa curva mesmo quase no pezinho, sem casos, sem hospitalizações. Mas a expectativa que todos nós temos é que nós vamos conviver com números altos ainda por um bom tempo. Já tivemos uma redução importante do número de casos, né, as taxas de hospitalização no Brasil como um todo, né, todos os boletins, os dados mostram que houve uma redução significante, houve uma redução dos óbitos também. Já há mais de 2 semanas, essas reduções acontecem, apesar do patamar alto. Então, com essas reduções, eu acredito sim que nós estamos no momento onde é possível, né, retomar algumas atividades, mas ainda isso não significa que a pandemia está sob controle. Nós precisamos ainda ter cautela, as medidas de controle de transmissão, né, as medidas físicas de controle, né, de transmissão, o uso das máscaras, higienização das mãos, manter um distanciamento, elas ainda são fundamentais. Doutora, meu boa tarde. Carol Nogueira também na conversa com você mais uma vez. Bem, doutora, vou focar nos eventos teste, eventos modelo que o governo de São Paulo anunciou. São 30 eventos no estado de São Paulo. A senhora fala, não é o momento, talvez, o ideal, porque estamos ainda num patamar muito elevado, quando falamos principalmente de mortes por Covid-19, mas foi uma decisão do governo para entender o comportamento desses eventos no estado de São Paulo. O que tem que ser observado na realização desses eventos? Quais são os protocolos que têm que ser seguidos? Esse tipo de evento já é realizado no exterior. O que o mundo pode nos ensinar nesse momento? Bom, Carol, primeiro que nós já sabemos que nós não vamos poder fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né, fazer exatamente igual o que tem sido feito na Europa, nos Estados Unidos, porque lá uma exigência para os eventos testes ou eventos modelos, como tem sido dito, é a exigência de já estar vacinado, completamente vacinado. E a gente sabe aqui no Brasil nós ainda não temos uma população, um percentual de população completamente vacinada, esse percentual é muito pequeno, que não vai, o evento teste não aconteceria se fosse este um requisito. Mas, né, o que a gente tem que fazer, nós temos que ter o teste das pessoas, né, antes de participarem do evento. Quando eu digo teste, é ou RT-PCR ou a pesquisa de antígeno. Tenho que ter o acompanhamento, e na minha maneira de ver, um acompanhamento até de busca ativa, quer dizer, a cada 2 dias alguém vai entrar em contato com as pessoas que foram para o evento para saber se algum sintoma apareceu, qualquer sintoma essas pessoas vão ter que novamente, né, procurar a organização desses eventos para realizar os exames também, se tiver sintomas. E mesmo sem sintomas, elas também deverão fazer esses exames. Então, tudo isso já vai estar programado. Um outro dado importante é que os contatos dessas pessoas que frequentaram esses eventos modelos deverão ser informados também, que estão com contato próximo, né, com uma pessoa que participou de um evento modelo, para que se essa pessoa, né, contato também vier a ter algum sintoma, que ela possa ser rapidamente monitorizada, feito o exame e acompanhada também. Acho que esses são os pontos principais para nós podermos tirar alguma lição ou entender como a pandemia está se comportando aqui no nosso meio. Doutora, como que a gente pode entender se esse evento teste realmente foi um sucesso? É se ninguém testar positivo que frequentou esse evento? Qual que é a orientação nesse caso?
O ninguém não será, Muriel, porque assim, nós temos ainda uma transmissão do vírus entre nós, independente da participação deste evento, mas você terá que ter uma taxa de transmissão, né, nesses eventos que seja menor do que a taxa de transmissão que está sendo observada naquela localidade. A gente sabe que isso varia de cidade para cidade, mas quando o evento modelo for acontecer, esses números esses dados estarão disponíveis, e o que eu espero é que para as pessoas que forem nesses eventos, que a taxa de transmissão ou o número de pessoas, né, que vão contrair a Covid naquele local seja menor do que está acontecendo ali na cidade onde o evento aconteceu. Então, esses números serão muito dinâmicos e vão variar conforme o município. Doutora, a circulação da variante Delta é uma preocupação a mais nessa retomada, na realização de eventos teste? É uma grande preocupação, Carol. E quando a gente fala, né, e a gente ainda insiste, né, nas medidas de bloqueio, apesar dos nossos números melhorarem, a gente insiste por dois motivos. O primeiro que a gente comentou é o patamar muito alto onde nós nos encontramos. Ainda mais de 1.000 óbitos por dia, a gente não pode se acostumar com esse número, né? Ainda é muita coisa. E a outra coisa é a variante Delta que você mencionou. Nós sabemos que nós estamos em época de Olimpíada, né? Então, se a gente fosse comparar a variante Delta, né, com as outras variantes em termos de capacidade ou velocidade de transmissão, a variante Delta seria numa corrida de 100 metros o Bolt, né? Ela ganha olhando para trás quem está vindo. Então, é uma grande preocupação, sim. A transmissão é muito fácil, muito rápida, acontece inclusive em ambientes abertos. Nós já temos trabalhos, né, um casamento que aconteceu nos Estados Unidos e foi ao ar livre, houve transmissão e com casos graves, e o controle da variante Delta, além das medidas de barreira, como o uso de máscara, que continuam sendo eficazes, é a vacinação completa, né, da população. Vacinação completa da população, estamos falando de 70%, qual que seria a porcentagem ideal? Entre 70% e 80% da população, e agora a gente tem ampliado a faixa, antes era 18+, agora talvez já seja 12+, né, acima de 12 anos, com a vacinação completa, ou de dose única para a vacina que for dose única, ou das 2 doses para aquelas de 2 doses. Então, nós não estamos nem no 20%, nós temos um caminho ainda, alguns meses, para alcançar, né, esse percentual de pessoas que daí nos darão uma segurança maior de tentar diminuir a circulação do vírus e diminuir o risco de formas graves da doença. Doutora, há um anseio muito grande da sociedade por essa retomada da economia. A gente fala do setor de eventos, mas é um setor que acaba movimentando indiretamente outros setores, por exemplo, o setor hoteleiro. Enfim, inclusive diante dessa demanda da sociedade, essa demanda da economia, acompanhamos alguns governantes, governadores, prefeitos, anunciando, por exemplo, o Réveillon no fim do ano, já o Carnaval, projetando grandes festas. A pergunta é até para o futuro, doutora, festas grandes como essas, que são em ambientes abertos, a senhora tem um exemplo de um evento aberto que teve infecção pelo novo coronavírus. Esses eventos são ainda um futuro muito distante da nossa realidade? Olha, a minha preocupação, Muriel, em relação a esses anúncios é que para quem já está em casa, né, cansado de estar sozinho, cansado de não estar próximo das pessoas, né, dos amigos, das famílias, né, você já anunciar que teremos um grande evento ou de Réveillon ou de Carnaval, o entendimento já fica, pronto, eles já estão achando que está tudo controlado, então a gente já pode realmente nos encontrar e fazer nossas festas e tudo. Então, essa é a minha preocupação. Neste tempo longo que nós temos, né, longo em termos assim, nós temos ainda 4 meses, né, para o final do ano, 6 meses para o Carnaval, nós já vimos que a Covid é tudo muito dinâmica. Com esta variante que nós temos, né, a variante Delta, e com essa porcentagem de população, ainda é muito precoce a gente falar nisso. Teremos outras variantes até lá? Não sei. Talvez tenhamos, sim. Alguma variante que venha desafiar as vacinas? Pode ser também. Então, nós não temos nenhuma certeza de que isso será possível. Eu gosto mais, assim, de planejamentos e gosto mais, porque a doença, ela sempre nos surpreende.
de planejamentos a um médio prazo. Então, um evento teste agora agosto, setembro é possível? Sim, acho que isso é possível, é o momento de fazer. E reavaliações conforme os números e a evolução da pandemia. Já planejar e avisar um evento, né, com centenas de milhares de pessoas para dezembro, janeiro, fevereiro, eu acho que é muito precipitado. Nós não temos condições e segurança ainda de falar que eles acontecerão. Doutora, Estados Unidos já liberou a vacinação para maiores de 18 anos faz algum tempo e mesmo assim eles não conseguiram bater aquela meta estipulada de 70% da população toda vacinada. Isso pode acontecer com a gente? Estamos lidando com uma situação muito semelhante num futuro próximo e que, se isso acontecer aqui no Brasil, o que deve ser feito? A gente não vai conseguir acabar realmente com a pandemia se a gente não conseguir atingir essa população com 70%, 80% totalmente vacinada, né? Nós temos aí dois grandes exemplos, eu acho. Um dos Estados Unidos, e com o aumento do número de casos e das hospitalizações, particularmente nas pessoas não vacinadas, mostrando até o papel da vacinação. A vacinação completa consegue impedir, né, praticamente a evolução de formas graves, mesmo com a variante Delta. Mas nós temos nos Estados Unidos uma recusa à vacinação muito grande, que é o que parece que felizmente não temos no Brasil, quando as pesquisas indicam que 94% da população quer de fato ser vacinada, né? Acaso, né, essa vontade, esse desejo de ser vacinado eventualmente mude, eu gostei muito do que foi feito na França, por exemplo, não é? Onde para você, né, a adesão também da vacinação estava baixa e de repente o presidente falou, olha, para comparecer, para entrar nos cafés, nos restaurantes, né, nos locais, você tem que mostrar que você tem a vacinação completa. Pronto, no dia seguinte, explosão de gente querendo vacinar. Eu acho que essa é uma alternativa. É obrigatório? Não é. Mas se você não se vacinar, você não vai se expor ou expor os outros, né, em locais públicos. Pronto, simples assim. Eu acho que essa é uma boa alternativa, caso a gente tenha uma baixa adesão. Doutora infectologista Raquel Stuck, muito obrigada pela sua participação aqui na CNN, sempre disposta a conversar com a gente e tirar as dúvidas. Foi um prazer, desejo um ótimo final de semana para vocês, para todos que nos acompanham, saúde para todos nós. Igualmente, obrigada.